Fevereiro simplesmente lançou um dos capítulos mais frenéticos de Boruto dos últimos anos. Kawaki já mergulhou na escuridão e não tem mais volta. Ele realmente vai tentar matar o Boruto, mas não só ele, ok? Qualquer um que tentar impedir ele vai de arrasta pra cima também, vai de Americanas. E nessa missão o Kawaki ganhou um aliado muito inesperado. O próprio Momoshiki. Como é que pode um negócio desses? Pedro, você pirou? Com certeza. Vamos lá, vamos descobrir isso agora. Enestrantes, Peter aqui. Galera, dá pra ver que o Momoshiki segue uma filosofia de vida, né? Se não puder ajudar, atrapalha. Porque o importante é participar. Não precisa só ajudar, atrapalha também, tá participando. O cara simplesmente tá ali pra ferrar com a vida de todo mundo. Cara insuportável. Enfim, galera, o capítulo 78 ele é um dos mais frenéticos capítulos de Boruto dos últimos tempos. E a gente tá cada vez mais próximo de um time skip. Tô sentindo isso, vai acontecer já já. Aproveita que tá nesse embalo e já manda um like, Tá curtindo o que você tá vendo agora? Em Boruto? Tá curtindo? Tá hypado? Pô, tá acontecendo muita coisa bacana, galera. Vamos lá. E galera, assim, antes da gente começar a analisar esse episódio, eu queria muito que vocês me respondessem uma coisa. Vocês preferem as análises do jeito que eu fazia antes, sabe? Falando tudo numa organização específica, ou você prefere as análises como eu tenho feito agora para os últimos capítulos de Boruto em tópicos? Vou passando para vocês tópico por tópico. Hoje eu vou continuar fazendo em tópico, vai começar agora o primeiro tópico. Mas eu preciso muito desse feedback para saber como é que eu prossigo, ok? Então manda esse comentário aqui embaixo que vai ajudar muito pro próximo vídeo. Vamos lá, primeiro tópico, né? O desaparecimento de Naruto. Bom, como a gente sabe, o Kawaki enviou Naruto e Hinata por Sedex para outra dimensão, né? De onde eles não devem conseguir escapar. Só que é lógico, assim que o chakra do Naruto sumiu, o time sensor na hora foi lá chamar o Shikamaru. Coitado, né? Tudo de uma bagunça pro Shikamaru resolver. E assim, na maioria dos casos, o culpado é aquele moleque lá que ele nunca foi com a cara. O Kawaki. Shikamaru nunca foi com a cara do Kawaki. Pois é. Eles descobrem que foi o Kawaki que fez alguma coisa por causa de um ninja sensor. Mas quem confirma a informação e dá detalhes da situação é a Eida. O poder do Sharingan dela é muito absurdo. Essa quase onisciência realmente só pode ter ligação com os outros Uzutsuki, que são praticamente os deuses do anime. Aliás, praticamente não, eles são, né? Mas a gente descobriu uma limitação nesse poder dela. Ela não consegue ver pessoas que estão encolhidas. Até faz sentido, porque é muito visual a coisa dela, né? O poder dela. Porque apesar da Ida conseguir ver tudo o que acontece, já aconteceu, ela assiste tudo como se fosse em câmera de segurança. Tipo, vários monitores, né? E não dá pra ver coisas que estão num tamanho, não observável, como era o caso do Kawaki, que tinha usado os poderes do Ishiki pra encolher. Inclusive, a gente teve uma rápida visualização, um vislumbre de como a Ida enxerga esses acontecimentos que ela vê pelo Sharingan. É como se ela assistisse tudo de camarote, sabe? Maneiro pra caramba isso. Mas uma coisa que me deixou curioso sobre ela, sobre a Ida, é como ela pouco se importa, como ela tá cagando com tudo que tá rolando ao redor dela. O Cold com o dedo coçando pra invadir. Kawaki deu um fim no Naruto. Kawaki quer matar o Boruto. Geral quer cacetar o Kawaki na porrada. E ainda tá lá, de boa, só querendo fazer as comprinhas dela, né? E eu não tô criticando não, calma. Eu acho até que faz sentido, considerando que praticamente ninguém consegue levantar um dedo contra ela por causa do poder dela, do fascínio. Ah, Eida, né? Mas assim, eu fico muito curioso pra saber qual é que vai ser o futuro da Eida daqui pra frente. Porque, inicialmente, ela só tá em Konoha porque ela queria chegar no Kawaki. O Kawaki era todo o objetivo dela. E agora tá rolando todo esse lance que envolve o crush dela e ela tá agindo como se não se importasse. Como assim, né? Mas agora que o Kawaki tá cortando o laço com o Konoha e com o geral de lá, não tem nada da Vila da Folha que segure a Eida ali, nada. Ela vai fazer o que ali agora? É provável que com o Kawaki metendo marcha agora, ela e o Daimon vão junto com ele. Só dando as costas pra Konoha mesmo sem nem ligar. É provável isso. Talvez se a Ida soubesse que a Sarah e a Sumire não são cativas dela, ela teria algum motivo pra ficar. Porque aí ela saberia que em Konoha existem pessoas que poderiam gostar dela de verdade, né? Pra além do fascínio dela. A decisão de Sarada. Até então, a Sarada não sabia que o Kawaki tinha matado o Boruto naquela ocasião lá. Ela descobriu agora pelo Shikamaru e pela Eida, que foi quem soltou a fofoca lá, né? E como amiga do Boruto, a Sarada decidiu que não deixaria barato pro Kawaki e desobedecer às ordens do Shikamaru de ficar quieta e esperar. Não aguentou, né? É difícil pra caramba ver a Sarada descumprindo ordens superiores, porque, né, ela sempre foi mais certinha, mais racional. Ela é mais... Ela é mais obediente, sabe? A Sarada é uma pessoa que faz tudo pra proteger quem ela ama, e ela ama sim o Boruto, ok? Eles são amigos muito próximos, mas isso mostra outro traço muito importante dela. Ela vai ter as últimas consequências pra proteger as pessoas da vila dela. E como futura Hokage, a gente com certeza não poderia esperar menos dela. Acho que isso faz parte dela, né? Inclusive faz parte pra ser Hokage também. Boruto versus Kawaki.
E é claro que o Boruto viu que o Kawaki fez aquela caca toda lá e foi logo atrás dele pra tirar satisfação. Nisso, uma coisa que eu achei interessante aconteceu. O Kawaki tentou mandar o Boruto pra outra dimensão, do mesmo jeito que ele fez lá com o Naruto e com a Hinata. O Kawaki explica que mandou os dois pra aquela dimensão do Daikokuten, né? Aquela técnica do stick que permite ele deixar coisas congeladas no tempo nessa outra dimensão. Isso quer dizer que o Naruto e a Hinata estão lá congelados nessa dimensão e não vão envelhecer nenhum segundo. Quando eles saírem, vão ser como se tivesse acabado de ver o Kawaki jogando eles lá. Sabe, tipo, ficou parado, não tem time skip pra ele. É como se o Kawaki tivesse o controle lá do filme Clique, sabe aquele controle do filme Clique? E tivesse apertando pause nos dois, exatamente isso. Mas o mais curioso disso tudo pra mim é que o Kawaki tentou jogar o Boruto nessa mesma dimensão, só que falhou. Isso quer dizer que o Kawaki talvez ainda tenha o desejo de não matar o Boruto, só prender ele nessa dimensão onde ele ficaria congelado e o tempo não passa, né? Já seria o suficiente pra ele isso. Isso dá outro significado pra frase que a gente viu lá no primeiro capítulo de Boruto, quando o Kawaki do futuro diz que enviaria o Boruto pro mesmo lugar que o Nanadaime. Então assim, apesar de toda aquela pose dele, a marra do Kawaki, apesar dele falar que quer cancelar o CPF do Momoshiki, consequentemente do Boruto, ele ainda não quer matar o irmão dele. É como ele mesmo diz, seria mais fácil se eu pudesse simplesmente selar também. E assim, é doideira, né, a gente pensar que o Naruto e a Hinata vão ficar congelados no tempo, provavelmente durante todo o time skip. Se for o caso, todo mundo vai envelhecer e eles vão continuar com a mesma idade. Eu digo, né, isso se todo mundo não morrer, né, afinal, porra, o Cold ainda tá vindo aí. Então vai ter matança. Eu tô vendo um PEN 2.0 aí, se liga, hein. Mas enfim, a porrada, ok? Entre Boruto e o Kawaki o negócio é muito rápido, eles já partem logo pra porrada. Quando tinha briga de Naruto versus Sasuke, porra, eram uns 20 minutos de conversa, pai. Pra então começarem a se bater. Tinha uma preliminar, entende? É, coisa louca, né? Aí eles voltam a conversar no meio da luta, acontecer aquilo. Pô, isso prendia a gente pra caramba, né? Aqui nesse caso não. Eles trocaram uma ideia rápida e depois o Kawaki já foi pra cima na intenção de fazer o Boruto e de link na bio. Porque o Kawaki sabe que não tem mais volta pra ele, que precisava matar logo o Boruto, né? Antes que alguém se intrometesse. E a porrada dele até que foi equilibrada, né? Que por uma hora o Kawaki batia, outra hora o Boruto apanhava, né? Não, mentira. Vai que não foi tão surra assim também não, né, pô? O Boruto tava conseguindo se manter sim contra o Kawaki e tava dando trabalho ali também. Mas o negócio é que o Kawaki é mais experiente com Karma. Ele usa 100% dos poderes do Ishiki. O Boruto não usa o Karma assim também e o Momo não tem muitos poderes fora a absorção de ninjutsu. Então numa luta entre os dois, o Boruto sempre vai ficar mais limitado, vai ficar em desvantagem, não tem jeito. Só que, galera, as coisas começaram a desandar quando a Sarada decidiu se intrometer na luta. O Kawaki realmente estava com sangue nos olhos e ia matar quem quer que entrasse no caminho dele. Porque acompanha o raciocínio do Kawaki, galera. O Boruto ele é uma bomba relógio prestes a explodir. Tem um ET ferido dentro dele pronto pra ferrar com tudo ali. O que vai tornar o mundo um lugar perigoso pro queridinho Narutinho dele, né? E quem não deixa o Kawaki fazer o trabalho dele é alguém que tá colaborando pro mundo ficar perigoso pro Naruto, entende a visão do Kawaki? Então ele vai sem piedade mesmo, até pra cima da Sarada, sem dó. Só que nisso o Boruto pula pra proteger ela e então, quando finalmente o Boruto ganha a tão esperada cicatriz no olho direito dele. Desde que a gente viu a aparência dele no futuro, lá no primeiro capítulo, pô, a gente ficava curioso pra saber como que esse cara vai ganhar essa cicatriz aí, né? É que, pô, estilão, cicatriz maneira, pô, casca grossa. Meu pai que falava, pô, o homem tem que ter cicatriz, né? Pô, não tem nenhuma. Coisa louca. Não, tem sim. Mas não posso dizer onde é. Coisa louca, hein? E tá aí a resposta. O Kawaki meteu a peixeira no olho do menino Boruto. E foi um golpe feio, ok? O olho direito do Boruto já era depois disso. Aí depois disso chegou a galera pra ajudar. Shikamaru chegou prendendo o Kawaki com a sombra. O Mitsuki enrola lá o Kawaki com o braço. Até o Sasuke sujo do inferno aí fica falando lá: tu tentou matar minha filha? Você tá maluco? O Nohamaru também apareceu ali, mas ele... Bom, ele não fez nada, né? Tá bom, mas assim... Sei lá, galera, eu realmente não sei. Será que essa galera não poderia ter aparecido, sei lá, um minuto antes? Sério, coitado do Boruto agora tá ali, com um olho a menos. A cara cheia de sangue, porque a galera esperou um minuto pra fazer a entrada triunfal. Pô, o roteirista não pode... Será que o roteirista foi tomar um cafezinho? Esqueceu, o quadrinista, sei lá, não podia... Opa, rapaz, demorou um pouquinho, né? Pô, o Boruto perdeu o olho por causa de um minuto. Coitado dele. Eu aposto que o Sasuke tava ali há algum tempo, sabe? Ele viu que o Boruto ia perder o olho. Porra, ele pensou na hora. Pô, tudo que vai e volta, hein, moleque? agora é minha vingança. E pra completar a trupe da galera da ajuda, ainda chegou mais um. O Momoshiki. Agora pra ajudar quem, eu não sei. Ele viu todo mundo lá brincando ali fora e falou, pô, eu queria brincar também. O Momo possuiu o Boruto do nada e ajudou o Kawaki a fugir. Sem mais nem menos. Ele ajudou o Kawaki que quer matar ele. Sério, galera, o Momo só tá ali pelo caos mesmo. Ele não tá nem aí pra nada. E ele mais uma vez jogou o papo sobre o futuro trágico do Boruto, né? Dizendo que
esse destino tá cada vez mais perto de acontecer, agora que ele perdeu um dos olhos azuis, né? Aquele era o início do fim. Isso faz uma conexão direta com o momento em que o Momoshiki colocou o karma no Boruto, dizendo que esses olhos azuis tirarão tudo dele. Lembra disso? Aconteceu. Agora se conectou. A gente tá vendo isso acontecendo pouco a pouco. Provavelmente essa perda do olho do Boruto vai ser uma coisa definitiva. E aí provavelmente o Jogan vai finalmente entrar na brincadeira, né? Já que esse olho nunca nem apareceu no mangá. Mas é como o Momoshiki falou. A partir de agora você vai começar a perder tudo em um piscar de olhos. Não há mais como parar o fluxo. O fim já começou. O que vocês acharam desse capítulo? A coisa tá ficando cada vez mais insana. Eu tô ansioso pro próximo capítulo. Olha como é que eu tô, galera. Eu fico assim, sério, eu fico assim pra caramba. Não, mais ou menos, não fico tanto também não. Mas fico um pouquinho hypado. E vocês? Comenta aqui embaixo, logo, não vai comentar em cima que não dá. Só se botar na barra, né? Na barra de procura do YouTube. Essa foi boa. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Porra, vocês não estão dando esse mole. Qual é a maior fandom de Naruto? Não é aqui não, é do Fred. Porra, o Anime Oreva é casca grossa pra caramba. Fred, abração pra você é casca grossa. Minha inspiração. Mas tamo junto, toca aqui agora, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou continuar sempre acompanhando Naruto com vocês. Obrigado de coração por isso. Espero vocês no próximo vídeo com mais informação de Narutésio, hein? Valeu, galera. Fui!